notas já foram colocadas no sistema. Não sei se vocês já viram. Algumas pessoas, pouquíssimas, ainda não fizeram, né? Mas aí a gente já vai fazer aqui a correção, até como uma forma de revisão, para a gente tirar as possíveis dúvidas. Essa prova me deu um certo trabalhinho, né? Porque algumas questões eu tive que eu mesmo fazer. Eu fico muito receoso de ficar pegando questão da internet, e aí é só procurar o site e responder, né? Então, eu tento fazer aqui da melhor forma possível. Vamos lá, né? Como eu estou tossindo um pouco, gente, às vezes eu vou pedir que alguém leia, tá certo? Se bem que a maioria das questões elas trazem figuras, não tem um enunciado muito grande, né? Então vamos lá. Considerei essa prova relativamente fácil, assim, para quem teve acesso aos slides, para quem teve acesso às nossas aulas gravadas. A primeira questão, gente, é uma questão retirada do Enem de 2012. Só para vocês sentirem aí o nível. É verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer, mas a liberdade política não consiste nisso. Deve-se ter sempre presente em mente o que é independência e o que é liberdade. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Se um cidadão pudesse fazer tudo o que elas proíbem, não teria mais liberdade, porque os outros também teriam tal poder. Esse texto é um trecho retirado de uma obra do Montesquieu, ok? E aí, para ilustrar um pouco a fala do Montesquieu, né, o enunciado, eu coloquei aqui essa tirinha, né, onde a gente tem aqui supostamente políticos. O primeiro fala assim: eu roubei 169 milhões. O segundo: eu roubei 300 milhões. O terceiro: e eu? 3 bilhões. E aí tem um indivíduo aqui preso, né, que fala o seguinte: e eu? Uma galinha. Duvido alguém acertar qual é o país. E aí o texto fala o seguinte: a característica de democracia, ressaltada por Montesquieu, diz respeito. Letra A. Ao status de cidadania que o indivíduo adquire ao tomar as decisões por si mesmo. B. Ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade às leis. Letra C. A possibilidade de o cidadão participar no poder, e, nesse caso, livre da submissão às leis. E letra D. Ao livre-arbítrio do cidadão em relação àquilo que é proibido, desde que ciente das consequências. E aí, gente? O que é que vocês marcaram ou marcariam nessa questão? D. B de bola ou D de dedada? D. E aí, gente, o que é que vocês acham? B também? E aí, meu povo? Estão vivos? Sim. A, B, C ou D? Ó, o Montesquieu, ele vai ser muito claro aqui, gente. Essa seria uma questão, viu, Cauã, que tu conseguiria marcar mesmo sem ser aí um especialista em Montesquieu ou em filosofia contratualista, né? Porque o que ele está dizendo aqui é o seguinte, ó. Se a gente voltar aqui para o enunciado, é verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer, mas liberdade política não consiste nisso. Deve ter sempre presente em mente que independência e o que é liberdade. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Então, se a gente olhar aqui para as alternativas, a gente vai encontrar aqui a letra B, ó.
ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade às leis. Então, para Montesquieu, livre de verdade é aquele que segue as leis. Nossa liberdade, de acordo com ele, não existiria se todas as pessoas fizessem somente aquilo que é proibido. Ok? Então, resposta correta, letra B, de Bochecha. Segunda questão, né, fala o seguinte: quanto às funções do poder executivo, assinale a alternativa correta. Então, eu quero saber quais são as atribuições, que é responsabilidade do poder executivo. Aí, só para ilustrar um pouco, eu coloquei aqui quem são, né, os representantes do poder executivo. No caso da União, do governo federal, a gente tem presidente e vice e os ministros de Estado, certo? No caso dos estados, nós temos os governadores, vice-governadores e secretários estaduais. No caso de Brasília, do Distrito Federal, governador e vice-governador e os secretários. E no caso dos municípios, das cidades, nós temos prefeitos, vice-prefeitos e também os seus secretários. Então, dentre as 4 alternativas, qual é aquela que representa somente as atribuições do poder executivo, gente? Vocês marcaram o quê? D. D de dedada? Isso mesmo. Isso. Mais alguém marcou a D? Ou marcou outra questão? Ó, a letra A, julgar as leis e aplicar as penas que lhe afligem. Isso aqui é atribuição do governo, do poder executivo? Não. Isso aqui é atribuição do poder judiciário, né? Fiscalizar o poder judiciário? Também não. O poder executivo não tem que estar fiscalizando nenhum outro poder, não. Controlar a vida da população piorou, né? O poder executivo, ele tem que tornar a vida das pessoas melhor, mas controlar, não tem que controlar a vida de ninguém, não. Resposta correta, letra D, administrar o dinheiro dos impostos, né? Definir o que é que vai ser feito com o dinheiro da arrecadação e executar as leis de acordo com a Constituição Federal. Então, prefeitos, governadores e presidentes não devem governar em causa própria, devem governar para a população sem ferir as regras da Constituição Federal, ok? Vamos aqui para a terceira. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, pode falar, tá? Quanto ao poder legislativo, né? Vamos dar uma olhadinha agora no poder legislativo. O poder legislativo, gente, ele é formado a nível nacional, né, por deputados federais e senadores. A nível estadual é formado pelos deputados estaduais e a nível municipal é formado por vereadores. Então, dentre as atribuições do poder legislativo, A, B, C ou D, vocês marcaram o quê? A. E aí, todo mundo concorda com o Cauã? Letra A. É a. O que é que diz a criar leis e fiscalizar os atos do poder executivo? O poder legislativo cria leis, gente? Sim ou não? Sim, né? O poder legislativo cria leis. Inclusive, a população pode propor leis também, né, por meio de abaixo-assinados, né?
ou então se você mesmo procurar um vereador, ele pode ceder um certo espaço para que você exponha a sua ideia. Então, o Poder Legislativo, ele tem a função de criar leis e também, não menos importante, talvez seja tão importante quanto, tem a função de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Então, o prefeito, governador e presidente, eles não podem fazer o que bem entendem. Né? Por quê? Porque existe um poder legislativo que deve fiscalizar cada centavo gasto pelo Poder Executivo, certo? Infelizmente, nós no Brasil temos alguns problemas diante de uma certa fidelidade que as pessoas, né, os indivíduos do Poder Legislativo têm a alguns indivíduos do Poder Executivo. Isso a gente discutiu na nossa aula anterior. Né? Então, resposta correta aqui, letra A. Quarta questão. Quanto às funções do Poder Judiciário? Assinale a alternativa correta. Aí nós temos aqui a estrutura do Poder Judiciário brasileira, né? Nós temos aqui, ó, o TRF, Tribunais Regionais Federais, onde a gente encontra os juízes federais, né? E nós temos demais tribunais e juízes, né? A Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, a Justiça Militar. A gente tem o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho e os Conselhos Nacionais de Justiça. Tá? Todos eles são representantes aí do Poder Judiciário. Então, dentre as atribuições do Poder Judiciário, qual das alternativas é a correta, gente? A também. Letra A. Ó, vamos começar Marque de a baixo letra para cima. A letra D, ó, administrar corretamente o dinheiro dos impostos? Não. Juiz nenhum administra dinheiro de imposto de ninguém. Letra C, interferir nas decisões do Poder Legislativo? Também não, né, gente? Também não. Para Montesquieu, para os três poderes funcionarem, eles devem ser independentes, autônomos, um não pode interferir no outro. O que pode acontecer aqui, no caso de uma interferência, entre aspas, seria, no caso do Poder Legislativo, aprovar uma lei que, por exemplo, ferisse a Constituição. Então, nesse momento, o Poder Judiciário ele poderia intervir na forma de alertar ou até mesmo invalidar aquela decisão pelo simples fato de ferir a Constituição, tá certo? Mas, excetuado esse caso, um poder não pode interferir no outro. Letra B, fazer a investigação e perícia de todos os crimes que acontecem em âmbito federal, estadual, municipal. Perícia, poder judiciário, né? Então, não faz muito sentido. Quem faz a perícia é a polícia, né? Então, nós temos aqui, ó, letra A, defender os direitos de cada cidadão, promovendo a justiça, resolvendo os prováveis conflitos que possam surgir na sociedade, através da investigação, apuração, julgamento e punição. Resposta correta, letra A. Seguimos aqui para um grupo de questões que são mais interpretativas, né, gente? Fala o seguinte, mais uma citação de Montesquieu. A injustiça que se faz a um é uma ameaça que se faz a todos. A injustiça que se faz a um é uma ameaça
que se faz a todos. Olhando aqui, né, para o enunciado, assinale a alternativa que corresponde corretamente à afirmação a seguir. E aí, gente, A, B, C ou D? O que vocês marcaram? Ouvi uma voz bem baixinha. Ó, a injustiça que se faz a um é uma ameaça que se faz a todos. Montesquieu aqui tentando nos alertar acerca da aceitação da injustiça que muitas vezes é feita Letra a A. uma pessoa, né? Não é a gente. Talvez Eu por acho que isso eu a gente marquei só letra ligue A. muito. Letra A. E aí, gente? Letra A mesmo. A aceitação da injustiça a um indivíduo prejudica a todo um corpo coletivo social. Por que vocês acham que o Montesquieu afirmou isso, gente? O que ele está querendo dizer, né? A injustiça que se faz a um é uma ameaça que se faz a todos. Por que uma injustiça cometida contra uma pessoa somente, se aceita, pode trazer um prejuízo coletivo? O que é que vocês pensam a respeito disso, né? É tipo aquela situação que, sabe, aquela época que era dividido um banheiro só para os brancos e só para os negros? Aí, tipo, Hum. se só uma pessoa achou isso injusto, por que separar um banheiro só para negro e branco? Então, se afetou só ela, com certeza vai ser vai afetar um grupo muito maior. E aí, gente, o que é que vocês acharam que a Isadora falou? Vocês concordam com ela? Perfeito. Tem algo que a minha avó fala, parece que às vezes as coisas que os avós dizem, parece que é meio ultrapassado, mas acaba fazendo certo sentido, né? Existe uma coisa que os antigos falam, incluindo minha avó, que é um negócio chamado da margem. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Mas é assim, ó, se você, digamos, um aluno, ele acertou todas as questões da prova e o professor deu 6, deu somente 6, em vez de dar 10. E o aluno não falou nada, isso vai dar margem para que aquilo aconteça com outras pessoas. Né? Você está passando na rua e alguém, sei lá, te xinga. Alguém é racista com você ou alguém é preconceituoso com você. Se você se cala, ou se as outras pessoas que estão ao redor também se calam, isso dá margem para continuar se repetindo. Entendem? Então, o silêncio das pessoas, a passividade das pessoas, elas acabam fazendo com que agressores, pessoas que transgridem a lei, parece que faz com que elas tenham força para praticar essa injustiça com outras pessoas, com mais pessoas. Então é somente o barulho, a resistência, a desobediência civil, digamos assim, que pode ocasionar algum tipo de mudança. Porque se a gente aceita pacificamente as injustiças que acontecem, mesmo que com um indivíduo somente, pode ter certeza que essa injustiça, uma hora ou outra, ela vai se multiplicar. Vai se multiplicar e não é em progressão aritmética, não, é em progressão geométrica, certo? Às vezes a gente não é capaz de medir, tá? Então, resposta correta aqui, letra A. Vamos para a sexta questão. Mais uma citação, né, de Montesquieu, para que vocês possam ver
a importância desse autor, né, e do quanto ele tem frases que podem estar presentes aí na redação de vocês. Não há tirania mais cruel que aquela que se exerce à sombra das leis e com as cores da justiça. Não há tirania mais cruel que aquela que se exerce à sombra das leis e com as cores da justiça. Dentre as alternativas, assinale a correta, né? E aí, gente, vocês marcaram o quê? Letra A, tirania é essencial para a manutenção da ordem pública. B, as instituições que compõem o Estado estão sempre isentas em regimes tirânicos. C, muitos golpes de Estado são realizados com o apoio dos poderes que deveriam servir, sobretudo, para impedir que isso acontecesse. E D, não existe justiça real, pois as leis são feitas por pessoas falhas. E aí, o que é que vocês marcaram? C. C de coelho. E aí, meu povo? Letra C. C de Curitiba. Vocês acham mesmo que muitos golpes de Estado, né? Um golpe de Estado é uma artimanha, né? Uma armadilha aí realizada contra a democracia. Vocês acham que existem golpes de Estado que possuem o apoio dos poderes, poder judiciário, poder legislativo, executivo? Vocês, em caso afirmativo, né? Poderiam me Com dizer certeza. algum momento da história em que isso aconteceu, gente? Que algum golpe de Estado foi dado com o apoio de algum dos três poderes? Saberiam me dizer? Na época da ditadura militar. A ditadura militar, né? A gente teve um golpe no ano de 1964, né? Eu acho que a professora Cristina, não sei se ela já chegou nesse momento com vocês, mas nós tivemos aí um golpe, não foi só militar, né? Mas ele foi um golpe jurídico-militar, certo? Se apoiou, digamos assim, se apoiou em alguma lei específica. Se eu não me engano, dizia que o presidente não poderia se ausentar do país. Foi dito que o presidente da época havia se ausentado, sendo que ele estava no Rio Grande do Sul, né? E aí, através de uma artimanha jurídica, fez-se o golpe de 64. E, mais recentemente, nós tivemos o golpe contra a presidente Dilma Rousseff, que, diferentemente do golpe de 64, foi um golpe militar, né? Esse foi um golpe político-jurídico, né? Tivemos aí o apoio do Congresso Nacional e também do Poder Judiciário do Supremo Tribunal Federal, né? E se você for fazer uma pesquisa aí pelo mundo, o jogo de interesses, o jogo de poder, infelizmente, acaba justificando muitos golpes que são realizados por aí, né? Os golpes, desde esse dia, Vinícius, que o Brasil nunca mais prestou, né? Então, muita gente se arrependeu de ter apoiado, né? Mas agora é tarde. Então, se a gente observar por aí, a Eu maioria acho dos que golpes... tem Pode uma falar. série na Netflix, não sei se ainda tem, ou se já saiu. Eu acho que é Democracia em Vertigem, que os últimos episódios eram sobre esse golpe que atentaram na Dilma, né? Que foi a acusação de ela ter feito pedaladas fiscais. Sim, é um Exatamente. ótimo filme, viu? Exatamente. É bom, Sendo que é esse termo maravilhoso. pedaladas fiscais, né?
se refere a ajustes fiscais feitos para que o orçamento ele possa ficar no azul, digamos assim. E tudo isso, todos os presidentes ao longo da história fizeram. E somente a Dilma, ela foi colocada para fora por ter feito isso, né? O atual presidente, para vocês terem uma ideia, ele precisou fazer isso, ele se ausentou do país para que o presidente da Câmara fizesse no lugar dele, né? E ele assinasse no lugar dele e ele não tivesse que fazer a mesma coisa que a Dilma fez, mas acabou fazendo do mesmo jeito, só outra pessoa que assinou, né? Então nós temos aqui a resposta da sexta questão, letra C, de Coelho, certo? Então aqui nós temos as 6 questões que foram a respeito do conteúdo que a gente está vendo normalmente, que é a política. Agora, nessas últimas questões, nós vamos trabalhar o assunto da nossa revisão, que foram os sofistas, certo? Os sofistas foram mestres de oratória que vendiam para os cidadãos suas habilidades com o discurso, fundamental para a política. Assim, defendiam a opinião de quem lhes pagasse bem. Acreditavam que a verdade não era absoluta, mas é fruto das construções humanas. Os principais foram Górgias, Protágoras e Hípias. Para eles, como afirma a frase de Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas. Por isso, não existiriam coisas como o frio real. O frio é frio apenas para quem o sente. Também não existiria um sentimento natural de pudor ou a verdade que Sócrates tanto procurava. A partir do texto e do que vimos em sala de aula, escolha a alternativa correta. Letra A. Os sofistas buscavam a construção de uma política de ordem retórica, baseando-se normalmente nos interesses de quem defendia os vários pontos de vista possíveis. Letra B. De acordo com os sofistas, todos nós poderíamos chegar a uma ética universal de caráter político. Letra C. O que importava na realidade para os sofistas políticos era a construção de uma sociedade mais rica. E letra D. Os sofistas eram amigos de Sócrates e por isso buscavam a verdade universal dentro de cada homem. E aí, gente? O que é que vocês lembram aí sobre os sofistas? A, B, C ou D? Primeira coisa, né, gente? Nós devemos lembrar que sofistas, eles viveram no século clássico, né, no período clássico, no século V a.C. Então, eles estavam submersos no contexto da democracia, né, no contexto das discussões na ágora. Os homens livres, como nós sabemos, eles eram homens acima de 21 anos, ricos, que tinham recebido uma boa educação. Por esse motivo, a democracia ela se construía por meio da palavra, por meio do discurso, que era justamente o objeto de apreciação dos sofistas. Os sofistas, eles ensinavam para quem pudesse pagar a arte da oratória, que é você falar bem em público, e a arte da retórica, que é o poder de convencimento, a lábia, o queixo, certo? Nesse sentido, os sofistas eles não estavam preocupados com o conteúdo dos discursos. Eles estavam preocupados com a forma, com a opinião. Eles não tinham compromisso com a justiça, ok? Então, sabendo disso, qual das alternativas corresponde corretamente ao pensamento dos sofistas? A, B, C ou D? Sofistas é um conteúdo essencial, gente. Vocês têm que saber. Quem não lembra, terminou aqui o dia,
corre lá na aula passada e assiste de novo, pessoal, porque pode esquecer não, hein? E aí, meu povo? Essa aí eu acho que é a também. Letra A. Os sofistas buscavam a construção de uma política de ordem retórica. O que seria uma política de ordem retórica? Uma política de ordem retórica construída na base do convencimento. Você fala, joga suas ideias e tenta nos convencer, baseando-se normalmente nos interesses de quem defendia os vários pontos de vista possíveis. Resposta correta, letra A. Ok? Inclusive, essa era a maior crítica feita por Sócrates. Sócrates, ele buscava a verdade universal, a bondade, a justiça, a beleza. Os sofistas não. Para os sofistas, a verdade não era universal, a verdade era relativa. Dependia do ponto de vista de quem estava se expressando, né? Resposta correta, letra A. Nas três últimas, vocês vão dizer, aliás, na oitava e na nona, na décima também, vocês vão dizer somente se é verdadeiro ou falso, ok? Os sofistas se compunham de grupos de mestres que viajavam de cidade em cidade, realizando aparições públicas, discursos, para atrair estudantes, de quem cobravam taxas para oferecer-lhes educação. Verdadeiro ou falso? Quando chegou nessas duas questões, eu fui logo chutando. Ah, chutou em quê? Eu chutei em verdadeiro. Verdadeiro, acertou. Sofistas, né? Professores, não eram de Atenas oficialmente, eles viajavam por todos os lugares e eles ensinavam os jovens, somente aqueles que podiam pagar, né? A arte da oratória e a arte da retórica. Nona, o foco central de seus ensinamentos concentrava-se no logos ou discurso, com foco em estratégias de argumentação. Verdadeiro ou falso? Verdade. Muito verdade, né? Décima e última, uma das mais famosas doutrinas sofistas é a teoria do contra-argumento. Eles ensinavam que todo e qualquer argumento poderia ser refutado por outro argumento e que a efetividade de um dado argumento residiria na verossimilhança, aparência de verdadeiro, mas não necessariamente verdadeiro, perante uma dada plateia. E aí, verdadeiro ou falso? Gisele está dizendo que é verdadeiro. Alguém concorda com ela? Verdadeiro também. Verdadeiro, né, gente? Para os sofistas, não importa o que você diz, e sim a forma como você diz. Você pode falar a pior mentira do mundo, mas se você falar do jeito certo, com certeza as pessoas irão acreditar. Isso faz parte do ensinamento sofista de Protágoras. O homem é a medida de todas as coisas, certo? Então, as coisas não precisam ser verdadeiras, elas precisam ter, na realidade, a aparência de verdadeiras. Então, a décima é verdadeira, ok? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Alguma piada? Algum comentário? Então, nós encerramos a nossa aula por aqui. Na semana que vem, se Deus quiser, a gente se encontra novamente, manhã e tarde, esperando que esteja aí totalmente recuperado para que a gente possa dar continuidade aos nossos estudos, tá bom? Muito obrigado pela presença. Estou bem melhor, Camilo. Estou melhorando aqui. Ei, Santiago, Ah, eu só queria saber mesmo como é que eu faço para te pagar.